Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso curso de gerenciador de referências Mendeley. Na aula de hoje, nós iremos proceder com a instalação do módulo desktop, iremos conhecer as principais funcionalidades do software e iremos fazer as devidas relações com a versão web e com o aplicativo. De início, eu te convido a acessar mendeley.com e clicar na opção Download. Seremos direcionados para essa página e aqui ela traz as especificações do sistema operacional, com quais sistemas que a versão desktop é compatível, e aqui embaixo a orientação de que é possível acessar a nossa biblioteca no Mendeley por meio do nosso dispositivo móvel. Vamos clicar aqui, pedir para o navegador proceder fazer o download do arquivo do executável, né, para que a gente possa iniciar o processo de instalação. E aí nós vamos aguardar o término aqui do download para a gente poder iniciar a instalação da versão desktop. Executar. Sim. Próximo, aceita os termos, próximo, instalar. Nós veremos que de início algumas das funcionalidades podem parecer um pouco complexas, né? E talvez o fato de estar em língua inglesa possa ser uma das principais barreiras para que a gente possa compreender toda essa extensão do Mendeley Desktop. Mas no que a gente for executando aqui as operações, vai clareando aí o nosso entendimento, tá? Quando abrir nessa página, você vai fazer o seu login com o e-mail e senha cadastrados, com a conta criada. E aí a primeira página, a primeira janela que vai aparecer é essa aqui de boas-vindas. Ele vai confirmar aqui para a gente que o gerenciador de referências está instalado. Aqui do lado direito, ele vai especificar que o plugin do Microsoft Word ainda não está instalado. Nós vamos ver como fazer, certo? Aqui, clicando em Close, né, para a gente fechar essa janela, vão aparecer outras instruções aqui do gerenciador. Nós temos aqui essa breve apresentação, dizendo que nós podemos importar os documentos e pastas para a nossa biblioteca no Mendeley, que nós podemos criar as entradas manualmente, que nós podemos importar de outros formatos, né, de outros gerenciadores, e aí especifica aqui o EndNote.xml, o formato BibTeX, o RIS, que nós temos aqui também a opção pelo Web Plugin para importar os documentos a partir da web. Nós veremos como fazer isso detalhadamente. Clicando aqui em próximo, nós temos aqui uma outra tela de boas-vindas, especificando que é possível criar pastas e organizar e gerenciar os documentos, assim como as nossas próprias publicações, aquelas de nossa autoria, dependendo, claro, das questões de direito autoral de cada periódico científico. Nós temos aqui uma possibilidade de trazer esses artigos, de compartilhar com a nossa rede de pesquisadores por meio do Mendeley. Por isso que aqui ele também traz a opção de compartilhar com os colegas, né, de compartilhar com os pares as nossas próprias publicações. Vamos clicar aqui em próximo. E aí ele chama a atenção aqui para o botão de ajuda. São várias opções que nos direcionam para uma página da web, a própria página do Mendeley, para que a gente possa tirar algumas dúvidas ou mesmo entrar em contato, né, com a equipe do software, certo? Aqui ele está chamando a atenção para que nós possamos aprender a como citar, fazer anotações, colaborar e marcar, né, grifar um trecho do PDF. Veremos isso também mais adiante. Vou fechar. Vou maximizar aqui. Pronto, essa é efetivamente a nossa tela inicial. Nos treinamentos eu costumo sempre pedir para que vocês venham aqui nessa opção de ferramentas, certo?
E dentre essas opções aqui, nós iremos escolher justamente essa última, que vai abrir para a gente essa janela aqui. Na aba geral, nós vamos de fato aqui constatar o que nós vimos na nossa aula introdutória, né? Os 2 GB de armazenamento disponível nessa versão gratuita. São 2 GB que nos permitem fazer os anexos, né, dos arquivos, os PDF. E além disso, nós temos aqui 100 MB também gratuito de espaço para o compartilhamento desses arquivos, desses documentos. Aqui embaixo nós temos essa opção habilitada que nos diz que o Mendeley vai marcar automaticamente os documentos como lidos. Se eu clicar no PDF, se eu passar a fazer uma leitura, por menor que seja, daquele arquivo, ele vai sinalizar que aquele documento foi lido. Ele vai aparecer um iconezinho lá que vai especificar que eu li recentemente aquele documento. Ok? Na segunda aba, nós temos aqui os detalhes dos documentos, e aqui ele especifica as categorias, né, os tipos de publicações. Nós temos aqui documento jurídico, livro no todo, capítulo de livro. Aqui é um tipo de documento que ele chama de caso, programa para computador, análise de eventos, artigo em enciclopédia, filme, documento genérico. Na sequência, nós temos documento sonoro, Journal Article, que são os artigos de periódico científico. Os artigos de revistas, né, se encaixam aqui em Magazine Article. Temos também artigos de jornais, patentes, relatórios, estatutos, transmissão televisiva. Na sequência, teses, e aí aqui eu chamo a atenção que não é apenas a tese de doutorado, mas é o mesmo formato, dependendo, claro, do estilo bibliográfico, para dissertações e os demais tipos de TCC, como monografia de graduação e de especialização. Nós veremos que, a depender do estilo, como o da BNT, por exemplo, há algumas orientações, algumas formas mais ou menos recomendadas de preencher os campos relativos a essa categoria de teses. Por fim, página da web e documentos de trabalho, considerados também os documentos técnicos. Ok? Temos aqui algumas opções habilitadas, de acordo com esses tipos de documentos aqui, algumas opções habilitadas por padrão. E temos outras aqui também que nós podemos habilitar. Por exemplo, se eu tenho aqui, se eu for inserir, né? Se eu for trazer aqui para o meu Mendeley um artigo de periódico, aqui ele traz as opções habilitadas. Se é um artigo eletrônico, eu posso informar na referência, por exemplo, a data de acesso. Para isso eu preciso deixar essa opção aqui habilitada. Isso aqui é só um exemplo, ok? Então eu habilito a data de acesso, clico em aplicar e na sequência em OK. Pronto, ele vai fechar aqui para mim essa janela. No entanto, eu vou te pedir novamente para irmos lá em ferramentas, opções, e vamos conhecer essa terceira aba aqui, tão importante quanto, tá? Que é a de File Organizer. Nessa opção, eu vou sinalizar para o meu gerenciador em quais pastas que eu quero salvar aqueles arquivos que eu vou trazer da internet, em quais pastas que eu quero que salve o meu PDF. Para isso, eu tenho que habilitar essa opção, organizar meus arquivos e especificar aqui o caminho da pasta geral, né? Da pasta onde os PDFs serão salvos. Aqui está dizendo que é documentos e em documentos será criada essa página aqui, essa pasta de Mendeley Desktop. Na opção Browse, eu tenho como sinalizar um outro local para que esses arquivos sejam salvos. Eu vou selecionar, portanto, aqui a área de trabalho. E aí eu vou clicar em selecionar pasta. Pronto. Em desktop. Certo? No entanto, eu vou complementar para que na minha área de trabalho ele crie uma pasta chamada Mendeley Desktop. Está aqui especificado. Ok? Dentro dessa pasta, eu tenho a opção
de ter subpastas. Para isso, basta eu habilitar essa segunda caixinha aqui. Dentro dessa segunda caixinha, eu tenho os campos que não serão utilizados e tenho aqui o caminho da pasta, no caso dessa subpasta, né? Eu sempre recomendo para a gente visualizar assim de início, claro que isso vai ficar a critério do pesquisador, mas para exemplificar, eu sempre oriento que nós deixemos aqui nesse caminho de pasta apenas por autor, ok? E aí os demais campos eu deixo aqui como não utilizados. No caso, o ano, o título da publicação e o título do periódico, que é o journal. Selecionando a pasta geral e as subpastas, a gente vai passar agora para a forma como eu quero que o meu arquivo seja renomeado a partir do momento que ele for salvo no computador. E para isso eu deixo essa opção aqui marcada, a de renomear os arquivos, certo? Vou deixar como um campo padrão por ano e título. Portanto, eu vou pegar aqui o autor, vou clicar e arrastar lá para cima para deixar como campo não utilizado. Então, esses que estão embaixo, por ano e título, serão os campos de descrição do meu PDF. E aí eu posso separá-los por hífen, sem hífen, por vírgula, né? Você pode aí fazer o teste e ver a melhor forma de acordo aí com a sua escolha. Eu vou deixar separado por hífen. Vou clicar em aplicar. Ok. Certo? Nas demais opções aqui de cima, do topo, nós temos arquivo. E aqui eu tenho a opção de adicionar arquivos. O PDF, né? O próprio PDF que estiver salvo no computador, eu posso trazer por essa opção para o gerenciador. Ou mesmo pastas, se eu tiver pastas de um determinado assunto, de uma determinada disciplina já salvas. Na área de trabalho ou em documentos, eu tenho essa opção de trazer essas pastas aqui para o Mendeley. As pastas recém-visualizadas, adicionar entrada manualmente, aí eu vou clicar aqui só para exemplificar nessa janelinha que aparece, certo? Normalmente, esse tipo de entrada se dá para o material impresso. Por exemplo, um livro que eu tiver impresso que eu for querer inserir as informações, isso é permitido. Basta preencher aqui cada campo, ó, de título, de autor, lembrando que o formato de autor é de sobrenome, vírgula, nome, o ano e as demais informações que estiverem presentes na ficha catalográfica ou no decorrer do livro. Depois de preenchido, clico em salvar e aí ele vai aparecer aqui com o meu primeiro registro, certo? Nós faremos isso mais adiante como exemplo. Eu tenho a opção também de importar, e aí nós temos aqui o formato BibTeX, o EndNote XML, o RIS e diretamente do Zotero, que é um outro gerenciador de referências, assim como o EndNote. Ok? Tem essa opção aqui de sincronizar a biblioteca, e aí eu chamei a atenção para esse ícone, né, para essa opção na nossa aula introdutória, porque toda alteração que eu fizer nessa versão desktop, para que eu possa visualizar na versão web ou mesmo no aplicativo, eu vou ter que fazer essa sincronização. E essa aqui é a opção, certo? Vocês devem ter percebido que nós temos aqui também os ícones aqui abaixo, né? E aí esse ícone de sincronização está bem aqui, ó, esse verdinho, ok? Assim como as demais opções que nós vimos aqui em File, também se encontram aqui. Ó, se eu clicar nessa setinha, ele vai aparecer adicionar arquivos, adicionar pastas, visualizar pastas e adicionar a entrada manualmente. Assim como a opção de adicionar pasta, de criar uma nova pasta, de remover uma pasta atual, de pesquisar por documentos relacionados, veremos isso também, sincronizar e o botão de ajuda, certo? Ainda em File, nós temos aqui as duas últimas opções, sair da conta e do software, e essa última opção, sair apenas do software. Se você clicar nessa última,
você vai permanecer logado. Então a gente recomenda sempre, quando você for sair, você clicar em Sign Out, certo? Na opção Edit, nós temos encontrar, né, pesquisar, recortar, copiar, colar, selecionar, criar uma nova pasta, criar um novo grupo, e aí aqui nós temos opções de grupo, certo? Dentro do Mendeley que será equivalente nessa versão desktop, mas também na versão web. Nós temos aqui renomear pasta, se for o caso. Vou chamar a atenção para essa nova pasta aqui, New Folder, certo? Nós temos a opção de criar aqui e aqui também com esse ícone, ok? Vou aqui citar como exemplo Mendeley. Pronto, eu já tenho a minha primeira pasta criada e todo documento relacionado a esse assunto eu posso especificar nessa pasta aqui. Ela foi criada, certo? Ou posso ir aqui, New Folder, que aí ele me cria uma subpasta dentro do Mendeley. Então vamos supor que eu coloque aqui Mendeley aula 1, certo? Você tem a opção também de colocar, de renomear aqui a pasta, colocar em caixa alta, por exemplo. Ok? São várias as possibilidades. Continuando com esses nossos botões, nós temos aqui visualizar. E aí nós temos aqui, ó, visualizar a biblioteca no formato das citações ou visualizar a biblioteca no formato de tabela. Quando eu falo aqui biblioteca, são os registros que irão aparecer aqui no centro, certo? Os PDF ou apenas as informações para a composição das referências. Citation Style é uma opção muito importante e nós teremos uma aula específica somente disso, que é onde você vai escolher, você vai selecionar qual o estilo bibliográfico a ser aplicado nas suas referências, nas suas citações. Dentre esses estilos, há muitos outros aqui que nós veremos mais adiante, certo? O layout aqui da barra, se eu desmarcar, na verdade, essa opção aqui, vai desaparecer aqui a descrição dos ícones, né? Então, eu posso deixar tanto marcado como desmarcado, ok? Mostrar detalhes do documento. Percebam aqui que nós temos na coluna, aqui do lado direito, nós temos a parte onde os detalhes do documento serão apresentados. Se eu desmarcar, vai sumir. Então, eu recomendo sempre deixar marcado, até mesmo porque se houver a necessidade de alguma edição, nós vamos fazer justamente aqui do lado direito. E a opção de Mendeley Suggest. Bem aqui nós temos essa opção. Ó. Se eu desmarcar, vai sumir para mim. Se eu deixar habilitado, ele aparece aqui. Como eu habilitei agora, novamente, ele abriu aqui essa página com o link que me direciona justamente para o mendeley.com/suggest. Ok? E aí abre aqui na minha página de login para a versão web. Voltando aqui para desktop, nós temos as demais funcionalidades em ferramentas, convidar colegas, instalar o Web Import e instalar o MS Word Plugin. Nós vamos começar solicitando, pedindo aqui ao gerenciador que instale a versão do Web Importer. Vamos clicar aqui, ele vai direcionar para essa página que especifica os principais navegadores e qual a extensão que eu quero que seja instalada, no caso aqui no Google Chrome. Vou clicar, aguardar um pouquinho e aí vai aparecer aqui as minhas extensões. Mendeley Importer, usar no Chrome. Ele vai verificar, vou adicionar a extensão. Claro que você pode usar os demais navegadores que apareceram ali. Concluído essa etapa, a extensão aqui está pronta para uso, certo? Se eu estou fazendo uma busca na internet e eu quero trazer para a minha biblioteca do Mendeley, eu posso fazer por meio desse botão aqui. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: você vai clicar, mas você precisa estar
logado, certo? Para poder salvar as informações, salvar os arquivos. Portanto, a gente sempre recomenda que quando você estiver navegando na versão desktop, você esteja logado também na versão web, justamente por conta dessa opção aqui do Web Importer. Ok? Aqui o Victor Henning, um dos desenvolvedores do software, como uma sugestão aqui para a gente seguir, certo? E aqui você pode seguir vários colegas também que o tiverem em conta, né, no gerenciador de referências. Voltando aqui para a opção de ferramentas, nós temos aqui para instalarmos já o Word Plugin, que é o que vai nos permitir fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né, das referências e das citações. Eu vou clicar e é rapidinho, ó. Citation Plugin para o Microsoft Word instalado com sucesso. E aí ele especifica aqui para mim em qual parte, em qual aba lá do Microsoft Word vai aparecer. Se você tiver instalado o Open ou LibreOffice, o caminho é o mesmo, certo? Além dessa opção aqui do plugin do Microsoft Word, vai aparecer abaixo ou acima a opção para você instalar o plugin para o Libre ou o OpenOffice, ok? A gente vai só visualizar aqui em Microsoft Word para nós vermos especificamente em qual aba que essa funcionalidade foi instalada aqui no editor de texto, certo? Nós vamos aqui em referências, ó, na aba referências, especificamente onde o comando foi instalado. Aqui, Insert Citation, e aí ele vai apresentar aqui a versão do Mendeley que está instalado na máquina. Open Mendeley, e dentre outras opções aqui, como inserir bibliografia, a seleção aqui do estilo, exportar, tudo isso aqui nós veremos com mais detalhes nas próximas aulas, ok? Por fim, a opção de ajuda, e aí nós temos aqui os guias de ajuda, a direção para o website do Mendeley, nós temos aqui para entrar em contato, contatos de suporte e outras opções mais que você pode explorar nesse menu de ajuda, ok? Dentre elas, a de criar backup, de restaurar backup, de resetar a sua conta do Mendeley, e aí ele vai te pedir para você confirmar se realmente você quer resetar, ou seja, apagar toda a biblioteca, e informações sobre o Mendeley Desktop, ok? Na próxima aula, nós iremos explorar essas pastas, a criação de pastas e subpastas dentro do Mendeley, como fazer as entradas e como trazer os PDF da web pelo comando Web Importer. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.